Bom dia, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Mais uma vez aqui com você, com o nosso programa Semeando, hoje com o coração cheio de alegria, porque a produção do programa convidou uma pessoa que é muito especial e eu tenho assim uma curiosidade para conhecer um pouco da vida dele. Eu estou falando do meu querido amigo Padre Fernando Chaves Reis. Que alegria lhe receber. Então, como foi o seu início de caminhada dentro da igreja? Eu sou um convertido. Meu pai era militar, médico, estudei no colégio militar para ser militar. Sim. Mas dos 17 aos 21, a gente um pouco se afasta dessa coisa da igreja. Eu me afastei um pouco. Né? Sim. Fui educado na igreja católica, né? E aos poucos me reencontro no Colégio Cristos, numa capela do colégio. Era agnóstico naquele período. Sim. Quero falar um pouco do início. O que é ser agnóstico? Biapina, assim, Deus, ele está no céu, eu tenho a minha vida e eu fazia o que eu queria. Sim. Classe média alta, né? Uhum. Pai médico e tal. Então, né? Estudava no colégio militar, tinha cultura vasta, Sim. não tinha religião. Sim. Fui convidado para ir para um grupo de oração do Colégio Cristos. Na época eu não quis ir. Sim. Até porque o Fortaleza fazia 7 anos que não era campeão. Ei, vem o Fortaleza, Você né? sabe que eu sou torcedor do Leão. É. Né? Eu tinha que falar do Leão, de qualquer jeito. Tem que falar. Então, nesse ano de 82, o Fortaleza foi campeão, ganhando o Ferrinho de 4-1. E logo do Ferrinho, né? E eu, muito feliz, eu fui para tal do grupo de oração. Sim. O que o pregador falou, não sei. Não me interessava muito, não. Sei. Mas numa hora ele disse, agora cada um faz a sua oração. Era uma capelinha do tamanho dessa sala aqui. Sim. Tá? E tinha um sacrário. Mas eu não acreditava que Nosso Senhor estava no sacrário. Sim. Eu não tinha aquela prática da religião católica. Tive quando criança e tinha deixado. Eu me deitei no chão e fiquei olhando para a luzinha do sacrário. Até hoje eu digo que essa luz é azul, nunca vi. Hoje, para mim, era Nossa Senhora. Tá? Sim. No instante, aquela luz sai do sacrário e atinge o meu coração. Você estava deitado? Estava deitado no chão. Sim. Com a namorada. Não, Não estava namorando, não. Estava olhando só para o sacrário. Só o sacrário, está morando com o sacrário. Aquela luz atinge meu coração. Em 3 segundos eu vejo tudo de errado que eu estava fazendo até então. Sim. Hoje eu entendo que aquilo foi um juízo particular. A igreja coloca isso como um juízo particular. Eu fui julgado naquele momento e senti um grande amor dentro do meu coração. E eu sabia que era Deus, porque eu tinha tido uma vivência cristã antes. Sim, já tinha semente, né? Ali foi a minha conversão. Aí eu fui largando tudo. Né? Fazia direito, faculdade de direito, para ser advogado. Né? Era estagiário do BNB, já estava toda a vida... Né? Já estava bem encaminhado. Bem encaminhado, estava com o namorado. Né? Sim. Fui largando. Fui para, no ano seguinte, esse aí foi 27 de dezembro de 82. Fui parar na paróquia do Padre Batista. Nazaré. Nazaré. Sim. Teve um encontro grande lá da renovação e eu fui para esse encontro da renovação. Lá encontrei a Salete, que era do Padre Caetano. E ela me levou para o Padre Caetano. Aí começou a minha caminhada com o Padre Caetano. Com 2 santos logo, Padre Batista e Padre Caetano. 2 santos e um pecador. Na Nova Jerusalém. Sim. Esse início foi muito interessante porque eu tive algumas manifestações que hoje eu entendo que eram místicas. Não tenho mais não, viu? Foi só no início. Viu? Só para... Vem cá, amigo. Mas quem orientou foi o Caetano. Né? Aquela sede que ele tinha de Sagrada Escritura, eu fiquei com isso. Tá? E através dele eu conheci a Renovação Carismática Católica. A minha história de conversão, ela inicia com a RCC. Certo. E logo com o Padre Caetano. Padre Caetano, ali eu fiz seminários, né? E ele era um monge trapista, então ele ficou meu orientador e confessor. Sim.
Na Nova Jerusalém, eu fiquei dentro mesmo 3 meses, pouquíssimo tempo, porque eu não queria a estrutura física da Jerusalém. Sim. O primeiro santo que me motivou foi São Francisco. Eu não queria nada, eu queria viver como São Francisco. Olha. E no início eu queria quase fazer aquilo que São Francisco fez. Eu saí de casa, Sim. deixei a minha casa, saí só com a roupa do corpo. Foi desse jeito, foi literal. Foi literal. Fui até a Jerusalém, depois eu saio de dentro da comunidade e fui adotado por uma família lá perto da Nova Jerusalém. Eu morei 6 anos na casa dessa família. Né? Interessante, rapaz. 6 anos. 6 anos ali mesmo, próximo à Nova O Jerusalém. Caetano deixava eu participar das palestras, das formações, entendeu? Sim. Mas eu não queria a estrutura, aquela estrutura fechada, a estrutura segura, não queria. Eu queria Sim. a graça de Deus. Sim. E aí, confissão semanal e Eucaristia diária. 42 anos de Eucaristia diária e confissão semanal. Sim. Grupo de oração, comecei a fazer seminários. E 6 anos depois eu quis ser trapista, uma vez que ele era monge trapista. Né? Sim. Ele chegou a me dizer, Fernando, teu negócio é estudar, ensinar, porque é daí que tu vem. Eu já tinha feito várias faculdades em primeiro lugar de faculdade tal, direito, letras, então ele achou que minha vocação era essa. E ele me queria na Jerusalém, porque a Jerusalém é isso. Era isso. Mas eu queria naquele primeiro momento uma experiência pessoal. Então eu decidi e fui para o Mosteiro Trapista. Aonde esse mosteiro? Em Campo do Tenente, no Paraná. Paraná. Eu fiquei. Tinha quantos anos? Entre 88 e 27 anos. Então, novo já, né? Já vai lá ser monge trapista, né? Eu nasci em 61 e 88 eu entrei lá. E como foi essa experiência como monge trapista? Quer dizer, não era monge, você era tipo pretendente, alguma coisa assim? Eu fiquei 6 anos lá. 6 anos? Eu fiz toda a história, toda a caminhada lá. Postulantado, noviciado e fiz votos. Votos simples, 3 anos. Uhum. Maravilha, viu? Essa história também do Mosteiro Trapista, ela entrou, né? Por quê? Porque eu aprendi a gostar muito da liturgia das horas, né? Da Sagrada Escritura. Eu estudei hebraico lá. Foi quando eu estudei hebraico, fiquei com autodidata em hebraico, porque não tinha quem ensinasse. Sim. Eu comecei a ler, tinha facilidade com o inglês, então comecei a estudar hebraico lá dentro. E a ler a Sagrada Escritura. O Caetano tinha me dito, lê ela toda. Né? Aí eu li, reli, fui relendo. O mosteiro me deu essa paixão pela oração, o trabalho manual e a Sagrada Escritura. Agora é bem rigoroso lá. Né? A gente ia deitar às 7h45, acordava 2h45, 6 horas de trabalho manual por dia. E uma vida bem regrada. Sim, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada. E isso também dá para a gente assim, esse desapego de tudo, né? Essa vida da gente é um desapego. A gente não tem que estar apegado a nada. Sim. Então, eu tive um início na renovação carismática, para entender um pouco. Né? Sim. Esse início foi com o Padre Caetano, Moisés na época também. Eu acho que toda a renovação um pouco bebeu do Padre Caetano. Todo mundo, os primeiros passaram por ele. Sim. E outra coisa dele é a questão hoje até é quase um tabu, né? Do exorcismo, né? Eu aprendi a fazer oração de cura e libertação com o Padre Caetano. Assisti tantas orações dele ali de exorcismo, era muito procurado. Sim. Era. E eu era leigo, naquela época eu ajudava ele, hoje não pode, né? Mas hoje só um sacerdote autorizado pelo bispo diocesano. Sim. Né? Então teve esse início com o Caetano, teve a questão das orações de cura e libertação, teve o Mosteiro Trapista. Em 93, eu ia fazer voto solene lá. Mas aí veio aquela história que o Caetano tinha dito. Tua vida é ensinar, é estudar. Eu tive vontade de voltar a estudar. Né? Eu tinha iniciado filosofia. Então eu falei para o superior, eu quero ficar. Mas eu queria concluir a filosofia e a teologia e ser sacerdote aqui. Sim. Ele disse, você ser sacerdote aqui, pode, né? Mas o curso de teologia e filosofia é aqui dentro. Eles que ensinavam, né? Eles que ensinavam. Então era coisa muito, né, da espiritualidade deles, né? Beneditina e trapista. E aí eu disse, não vou ficar não. E decidi sair. Então, foram 6 anos no Caetano, 6 anos no mosteiro.
Rapaz, é formação, é muita formação. Tem por coisa, nome só. tem coisa ainda aí. Louvado seja Tem Deus. coisa ainda aí. Estou gostando assim da sua história. Quando eu saio, a adaptação na vida secular não foi fácil, porque era tudo regrado. Eu passo um tempo em Maringá, o mosteiro era lá no Paraná, Campo Tenente, e retorno a Fortaleza. Eu tinha possibilidade, era leigo, né, não tinha sido ordenado nada, eu tinha possibilidade de voltar à faculdade de Direito, que eu tinha deixado. Sim. Na Federal não, porque já tinha sido jubilado pelo tempo e tudo. Qual foi o tempo da faculdade de Direito? Eu lembra? entrei em 81. 81. Aí já era 93. Então, mas na Unifor me aceitariam. Sim. Então, até que eu refleti, né, nessa possibilidade de voltar ao direito. Sim. Apesar que não estava claro o que Deus Sim. queria, embora Deus estava agindo nessa história toda. Sim. Minha avó adoeceu nesse 94, início, ela morre, e era uma pessoa muito, muito cara a minha pessoa, eu fui criado por ela. Ah, sim. E nesse período ainda muito turbulento que Deus age, eu decido, eu não vou voltar para o direito. Eu vou voltar para a filosofia no seminário da Prainha, Sim. que eu tinha iniciado com o Caetano. E aí eu fico lá, leigo, eu faço toda a filosofia e a teologia até o 3º ano de teologia na Prainha. Isso como leigo. Como leigo. Então tem esse período do Caetano, mosteiro, retorno em 93, de 94 a 98, eu estudo como leigo no seminário da Prainha. No ITEP, né? Instituto Teológico Pastoral. Nesse íntere, eu conheço a Kelly Patrícia. Opa! Madre Kelly Patrícia. Não pode falar só Kelly, tem que falar Madre Kelly Patrícia. Outro dia eu fui lá, sim, e o porteiro não me conhecia. E eu cheguei com a camisa de gente normal, né? E ele não. Eu disse, Kelly Patrícia está aí? Eu disse, quem? A Kelly Patrícia. A madre? O senhor quer falar com a madre? Não, eu quero falar com a Kelly Patrícia. Mas, senhor, a gente aqui tem que ter um horário. Diga a ela que eu quero falar com ela. Aí as irmãzinhas foram chegando, Padre Fernando, e foi que ele entendeu que eu era padre. Eu conheci ela em 96, 97. Como foi essa aproximação com a Kelly, ou com a Madre Kelly Patrícia? Eu era professor de hebraico. Eu ensinava lá, estudava teologia, né? Curso normal de teologia, e o professor de Sagrada Escritura, Padre Uchoa, meu segundo mestre, me colocou para ensinar hebraico. Sim. Que eu tinha estudado no Mosteiro Trapista. É boa essa história, porque estou contando a história toda, né? Pouca gente sabe dessa história. Viu? Sim. E ela entra na sala de aula, a Kelly e a Jane, a Madre Jane. Mas já eram Não, ela não tinha iniciado a Hesed ainda, não tinha iniciado nada. Ali iniciou uma amizade muito forte. A Kelly ainda era aqueles fita cassete. Sim. Não tinha CD, não tinha nada. Ela fazia show em clubes. Começou a me chamar. E eu comecei a participar desse show dela, né? Era tipo segurança dela. Sim. Então, a Kelly é muito reservada. Não sei se... Ela tem toda essa mídia, ela é muito reservada. É muito reservada. A pessoa, quando invade assim, um espaço dela, ela fica sem saber o que fazer. Ela gritava, Fernanda, eu corria lá. Epa, eu era tipo segurança dela no show, né? E fui professor dela, né? Sim. E um dia ela convida a que eu vá pregar um retiro para ela. Não tinha Hesed, era no sítio onde é atual. Ela tinha sido carmelita, né? Você ainda não era sacerdote? Não, era leigo. Era leigo, como leigo, sim. Eu fiquei até 98, aí foi em 97. Eu fiquei até 98 como leigo. Sim. Né? E então eu fui pregar esse retiro. Eu peguei Oséias 2, recordo até hoje. Oséias 2, 16 a 25. Lá pelo versículo 20, 21, o Oséias fala do Hesed. Sim. Misericórdia, né? Misericórdia. Então eu fui, esse retiro todo foi falando de Hesed. No final do retiro, a Kelly diz, Fernanda não era padre, né? O nome da comunidade vai ser Hesed, né? Depois deixa eu dizer para ela, eu vou cobrar direito autoral, viu? Porque não fui eu que dei.
Não, foi ela quem deu o nome da comunidade. Deus usou para que eu falasse disso. Deus usou para que ela fosse inspirada. Ela se sentiu tocada e colocar o nome da comunidade. Hoje é instituto religioso, né? É instituto religioso e hoje, graças a Deus, está muito bem. Cresceu muito, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz que, assim como você conheceu ela no estudo, né? Eu conheci ela aqui, na TVC. Ela era ministra de música lá da paróquia da Vila União, e um amigo meu conhecia ela da missa, e disse: Biapino, tem uma jovem que canta muito bem, e leva ela para o programa. Aí trouxe, na época, a Kelly para cantar. Ela cantou e me encantou, e encantou muita gente. Tem um dom fantástico. Tem um dom fantástico. Eu até estou procurando o pessoal lá da Resed, para ter um contato com ela, para a gente fazer uma entrevista com ela sobre esse começo dela também. Chame ela. Com a televisão, e gostaria que você tivesse também essa entrevista. Venho. Pronto, mas vamos lá falando dela. Rapaz, tem tanta coisa. E aí começou uma amizade muito boa com elas, né? Eu falei da liturgia das horas, eu tinha sido monge, já conheci um pouco do Carmelo, né? Sim. Iniciou uma caminhada espiritual muito grande. Ele ficou irmão espiritual. Eu ficava rezando por ela, até hoje faço isso, e ela por mim. Sim. Então, ela quis, que foi iniciando a Resed, ela foi me convidando para ficar lá. Né? Eu não tinha decidido ainda o que Deus queria de mim. E na época eu namorava com a menina do Shalom, aí entra a terceira comunidade. Rapaz, você tá por muitos lugares, né? É o Caetano, é a Resed e é o Shalom. Porque quando eu vou para Resed, né, que foi esse início, não tinha nem Resed, foi o nome foi daí, eu era da intercessão e da formação do Shalom. Estava no Shalom. E fiz até o vocacionado no Shalom. Foi vocacionado. Entendeu? Então um dia eu falei para a Emi, eu estou um pouco indo, né, conheci a Kelly, e elas estão iniciando a comunidade, eu queria rezar contigo para discernir se o meu caminho é esse, é a Resed, né, que estava começando. Sim. E a Emi me acolheu na casa Mãe de Deus, né? Mãe de Deus. Onde era ali? Gonçalves. Se não me engano, número 500, ali próximo a Santos Dumont. Aquele hospital lá, Curadas, né? Curadas, para ali. Assim que eu fui entrando na sala da Emi, não deixou nem eu sentar. Ela estava sentadinha no canto dela. Aí, se a Emi estiver escutando isso aí... Nossa querida Emi. Emi Nogueira. Emi Nogueira. Gosto muito dela. E eu também. Era do Moisés. Meu Deus. Ela, assim que eu entro, ela diz: Fernando, para que tu quer discernir se teu lugar é com aquele Patrícia? Deus me disse que teu lugar é aqui no Shalom. Deixei nela terminar e eu devolvi. Mas Deus disse para ti, não foi para mim. O dia que ele disse é para mim, eu entro. Só se for autenticado por Deus. Só se foi ele, você disse aquilo. Não, resultado. Aí eu não acabei entrando nem na Nova Jerusalém, nem no Caetano, na Resed, nem no Shalom. Deus tinha outro plano, né? Porque em 98, já no terceiro ano de teologia, concluí o terceiro ano e decidi tentar a diocese. Sim. Fortaleza estava sem bispo, né? Porque Dom Cláudio tinha saído, estava 2 anos e meio sem ninguém. Dom José não tinha chegado. Me lembro. Mas eu estava já no 4º ano de teologia, iniciar o 4º ano de teologia. E era muito difícil acolher um leigo no 4º ano de teologia. Aí fui falar com o padre Luciano, hoje ele é psicólogo, casou. E o Luciano diz: aceito. Ele era o diretor espiritual da filosofia. Sim. Disse que eu fosse falar com o Monsenhor Souto, né, que era o vigário-geral da época. Monsenhor Souto, aceito. Foi tudo assim, as portas, né? Fui falar com o reitor da teologia, Padre Inácio. Sim. Ele olhou e disse: não aceito ninguém do 4º ano, mas eu lhe conheço, eu vou lhe aceitar. E me aceitaram. E aceitaram. Resultado, eu só fiquei 1 ano na diocese, na teologia, no Castelão. Só fiquei 1 ano, porque era o último ano. Sim. Né? Então, entrei em 99, 2000 ordenado diácono, 2001 sacerdote. Nós estamos conversando com o Padre Fernando, é uma conversa maravilhosa, e não vai ficar por aqui. Nós vamos para o segundo bloco e vamos continuar a nossa conversa, que está muito boa. Você concorda? Então fique conosco. Daqui a pouco a gente volta.
Olá, eu sou Diego Amorim, jornalista, e quero falar para vocês um pouco sobre a Luminous Play. Realizar o trabalho com podcast aqui na Luminous tem gerado vários resultados no nicho do meu trabalho. E se você também deseja conhecer mais um pouco do que é a Luminous Play, os trabalhos que eles realizam aqui, você pode entrar diretamente em contato com eles pelo Instagram, Luminous Play, e conhecer um pouco mais de tudo que é feito aqui, como podcast, vídeos institucionais, videoaulas, clipes, como também VTs para empresas. Isso você encontra dentro do processo do que é feito diariamente com essa equipe profissional e que leva o resultado que a sua empresa deseja. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Estamos voltando para o nosso segundo bloco. Eu vou passar a palavra para o Padre Fernando. Estou ansioso para saber dessa história dele lá do Vaticano. Tem muita história. Vamos lá. Biapina é muita coisa, né? Nesses 40 anos, né? 27 de dezembro de 82, aquela luz, não é? Para cá. Bem, então eu entro em 99 e foi uma graça. Aqui eu vejo o dedo de Deus também, Biapina. Por quê? Porque o Dom José, ele chega um mês depois da minha entrada na teologia. E a orientação do Dom José, que eu acho correta, é não aceitar ninguém do quarto ano de teologia. Ele não me conhecia. Então, se eu entro um dia depois da chegada de Dom José, eu não teria sido aceito. Entendeu? Tudo isso eu vejo Deus, o dedo de Deus, né? Eu passei por todas essas comunidades, agradeço muito a Deus, né? A renovação, o meu início é a renovação, mas hoje não é a renovação, é o mosteiro, é a Hesed, é o Shalom, é o Padre Caetano, e vou estudar em Roma. Eu fui ordenado em 2001 sacerdote. Em 2003 vou para Roma e fico 12 anos. 12 anos em Roma. Eu faço o curso de exegese no Instituto Bíblico de Roma, eu sou exegeto, não é? E doutorado na Gregoriana, doutorado em teologia bíblica. Quando eu volto em 2015, eu peguei os 3 papas, João Paulo II, 2 anos, Bento, 8 anos, Francisco, 2 anos. Quando eu volto em 2015, ainda faço pós-doutorado na PUC do Rio, Sim. em Sagrada Escritura, e retorno a ensinar na Faculdade Católica, que eu já tinha iniciado a ensinar na Faculdade Católica, o antigo ITEP. Sim. A Kelly Patrícia, voltando um pouco para a Kelly Patrícia, Sim. ela vai a Roma 2 vezes, perguntando se eu não vou voltar. Eu me lembro da época que ela viajou para Roma, ela foi lá no meu escritório conversar. Lá em Roma? Não, Daqui, né? Aqui. E ela perguntou, e aí, tu não vai voltar não? Né? Tem a Hesed, não sei o quê. Eu disse, Kelly, quando eu chegar, a gente conversa. Mas eu já estava decidido no coração a ficar na diocese, né? Sim. Então, quando eu volto em 2015, eu vou lá, converso com ela, Kelly, eu vou ficar na diocese, né? Esqueci de falar uma coisa importante. Quando eu estou indo para Roma em 2003, eu fundo uma comunidade dentro do avião, ainda tem essa. A Confraria Nossa Senhora do Carmo foi fundada eu dentro do avião, sabe, partindo para Roma. Eu e 4 senhoras, dedicada a Maria. E essa confraria cresceu, eu em Roma e ela aqui. Meu amigo, essa história é fantástica. Viu? Hoje tem 18 grupos de oração. Porque nascer dentro de um avião. Sim, foi naquele dia que a gente tinha uma vivência de Mariana, de rezar o rosário, de se confessar. Aquele espaço da renovação, confissão, Sim. Adoração, texto da misericórdia, tá entendendo? Sim. Então, isso a gente colocou no pequeno estatuto e foi isso, né? Eu de lá, elas aqui, a internet, tal, o e-mail, aí nasceu a confraria. No dia que eu parti. 24 de agosto de 2003. É a primeira comunidade que foi fundada dentro do avião. Dentro que eu conheço. Então, a sua vida é uma vida mesmo... É bem histórica. Vamos dizer, uma vida de muitas histórias, né? Confraria tinha tudo para não dar certo. Mas deu certo. Hoje, olha, nós temos todo o programa só para falar sobre a confraria. Volto... só um pouco concluindo, ano passado Dom José me pergunta se eu não vou reconhecer, não é?
Ele mesmo me perguntou, chamou, porque nós temos uma estrutura física muito boa, e eu entreguei o estatuto, foi aprovado. Agora está no direito canônico, está aguardando o Dom Gregório, né, se pronunciar. Sim. Voltando de Roma, retorno os estudos e o ensino, e eu tenho um canal da confraria, tem 2.000 vídeos lá nesse canal, então gosto muito também dessa evangelização. Mas pensei também, eu gosto de escrever. E há 2 anos eu fiz o primeiro livro, né? Sim. Que é esse aqui, acerca da sinodalidade na igreja, o caminho sinodal. Dá pausa, né? Não, é da editora Palavra e Prece. Palavra e Prece. É uma pequena editora. Sim. O caminho sinodal e o retorno à igreja primitiva. Né? É um pouco o que eu penso acerca do caminho sinodal. Sim. Né? Na Católica de Fortaleza teve uns estudos teológicos acerca da sinodalidade, Papa Francisco, e a partir desses estudos eu faço algumas observações. É interessante, tem algumas coisas bem polêmicas, como diz o Dom José Antônio, você é muito polêmico, até a própria vida é bem polêmica, né? A sua vida real é polêmica. E eu falo que hoje tem uma certa tendência na teologia, a teologia hoje está muito humanizada. Eu coloco até como uma certa provocação. Será que não é o fim da teologia hoje, né? Sim. Porque parece que há um humanismo generalizado, Sim. né? Um antropocentrismo. Onde é que entra Deus hoje na nossa reflexão teológica? Porque teologia é o estudo acerca de Deus. Sim. Mas o que eu escuto muitas vezes em teólogos não tem mais Deus, é só o homem. É o homem, é a cultura, hoje é a ecologia. Ecologia. Cadê Deus? Meio ambiente. Cadê Deus? E a gente vendo a Sagrada Escritura, Biapina, que é a minha grande paixão, quando Deus cria e coloca o homem no centro da criação, e ele diz que o homem deve dominar a criação. O verbo hebraico é dominar ou governar a criação. Sim. Não é destruir. Ninguém pode destruir a criação. Eu não posso pegar toda a criação e torná-la uma fonte de lucro. Mas também eu não posso me curvar a uma criação. Eu não posso dizer que existe uma Pachamama na criação. Não posso dizer que tem um espírito. Não tem. Isso não é a nossa fé católica. Sim. Está entendendo? Estou entendendo. Quando surgiu essa história da Pachamama, eu fiquei realmente muito contrário a tudo isso. E eu também. Natureza não tem espírito. Né? O centro da criação é o homem. E o centro do homem é Deus. Então, hoje o discurso, até teológico, é muito antropocêntrico. E não deveria ser. Eu coloco um pouco isso aí. Vou ler. Vou aprender. E Mais alguma coisa. E o segundo livro é esse, acerca do Espírito Santo. Né? Isso aqui é uma caminhada. Esse livro, na verdade, ele é o primeiro capítulo de um livro maior, que a RCC pediu para publicar. Isso aí pela RCC. Então, é o Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo no Novo Testamento. Que legal. Eu vou consumir. E eu parto do Ruach. O Ruach é o Espírito, né? Do Antigo, né? Sim. Muitas vezes as pessoas pronunciam Ruach, não é Ruach. Ruach. Rua. Isso. Pronúncia perfeita. Ruach. Rua. Não é Ruach. Então eu falo desse Ruach do Antigo, e tem muita coisa aqui também interessante, deixa eu pegar só aqui para... Né? Esse Ruach tem a ver com respiro, com vida, com hálito, tá? E no final do Antigo, esse Ruach é o Espírito Santo nosso. Porque no livro do Sapiencial, da Sabedoria, ele é confundido. Ele é chamado de Espírito Santo. E ele é o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento não tem essa concepção clara nossa. No Antigo Testamento ele é vento, sopro, vento de Deus. Mas não a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porque a plenitude da revelação é o Novo Testamento. Nós estamos conversando com o Padre Fernando e ele tem uma história muito longa. Até estou aqui falando para ele escrever outro livro aí da história dele. Porque eu nunca vi uma história assim tão polêmica, né? Bota polêmica. Para chegar até ser torcedor do Fortaleza, como foi isso? Pronto. Né? Minha família toda tricolor, né? Né? Eu falei no início da minha conversão. Sim. Então, eu vou falar uma coisa que eu vou já ser processado aí, não sei mais, não tem nada não.
A minha vida antes dessa conversão foi uma família católica, depois eu me afasto disso e retorno. Até surfista fui, né? Sim. Eu andava no Morro Santa Terezinha na época do Mirante, década de 80, né? Me lembro do Mirante. Era um point, né? Tem um restaurante lá. Tinha, não sei se tinha, ainda não, tem. hoje não tem mais nada, Tem né? mais nada. Infelizmente a violência acabou. É. E hoje eu sou pároco de Santa Terezinha, né? Vamos falar sobre isso mais Tá no outro bom. programa, viu? Porque... Um Fortaleza, Sim. para a gente arrematar aqui. A minha vida nesse período agnóstico era namorar, beber Como todo jovem e futebol. e futebol. Pois bem, quando eu tive aquela conversão, não sei se você vai gostar muito do que eu vou dizer, não, cara. O futebol eu não deixei, sou Fortaleza, saudações. Fortaleza, saudações. A bebida eu deixei na hora, faz 42 anos que eu não. Louvado Nada, seja nada, Deus. nada, nada. Louvado seja Deus. E o namoro tive que deixar, né? Porque... Mas o Fortaleza não. O namoro com Fortaleza não. Ontem eu celebrei lá, teve aquele atentado ao Teve um Fortaleza. atentado, lamentavelmente aconteceu. Muito amigo do Marcelo Paes e do Alex. Hoje o presidente da CEL é o Marcelo, né? O presidente de Sim. Fortaleza é o Alex. Eu celebro uma vez por mês lá. Sim. Fizemos uma capela lá. Hoje o espaço é como é que mais tem, né? E tem missa mensal no Fortaleza. Você é professor de hebraico? O curso que eu fiz, então Sim. toda a questão bíblica, esse semestre, sapienciais, hebraico, grego, né? O Sim. hebraico na católica tiraram esses semestres, então é grego, sapienciais esse semestre. Mas eu pego todo o Antigo Testamento, o Novo também. Então, eu vou pedir que você dê uma bênção final em hebraico. O mundo todo. Adonai Alehem, Beshem Haav, Beshem Rabem, Beshem Harua HaKodesh. Amém. Alegria. Alegria. Muito bom. Papo gostoso, mas nós vamos voltar, viu? Com certeza Alegria. teremos outro Alegria programa está para a aqui. gente continuar a falar Alegria está aqui. dessa linda história do amor de Deus por esse homem maravilhoso que tivemos a alegria de receber aqui no nosso programa. Muito obrigado, Padre Fernando. Muito obrigado.